Bom, bora lá. Essa aula aqui vai ser a gente vai falar sobre alguns efeitos psicológicos que englobam, na verdade, o que a gente já conversou, muito do que a gente conversou nas aulas passadas. É um reforço, né, praticamente assim. Vamos falar sobre algumas outras coisinhas a mais dos efeitos psicológicos, dos traumas, das dores emocionais. E aqui eu vou entregar uma prática, que é a prática do observador e observado. O que seria essa prática? Ela é uma prática para você começar a se desassociar dos seus pensamentos, desassociar dos traumas, para que você consiga ter uma visão mais ampla sobre os pensamentos que estão passando dentro da sua cabeça e começar a percebê-los e senti-los de forma separada de você, para você entender que de fato existem muitos pensamentos que não são seus. São pensamentos de um elemento psicológico que está instalado na sua psique, mas que não são seus. Você vai ver que quando você começa a fazer essa prática de observador-observado, muitos pensamentos que você tinha, que eram pensamentos em primeira pessoa. O que eu quero dizer com pensamentos em primeira pessoa? Pensamentos assim, por exemplo, olha só como eu sou incompetente. Aconteceu alguma coisa, né? Você fala, eu sou incompetente, eu estou triste, isso, aquilo. Você pensa, né, em primeira pessoa, como você está falando de você mesmo. Agora, quando você começa a colocar o observador e o observado em prática e começa a observar os seus pensamentos como se você estivesse de fora, você vai ver uma loucura acontecer. Uma loucura acontecer. Que loucura que é essa? É a loucura de que você vai ter a real noção de que esses pensamentos não são seus, porque eles vão começar a não falar mais, não aparecer mais na sua tela mental como pensamentos em primeira pessoa, falando como se fosse você falando. Eles vão falar agora como sendo uma pessoa, um terceiro, conversando com você. Então, por exemplo, aconteceu vamos dizer, você está usando o observador-observado, você está atento aos seus pensamentos, você está no momento presente, ainda que utilize pouco da sua consciência, mas está utilizando, e aí aconteceu alguma coisa, por exemplo, você perdeu o emprego, e aí vem aquele, numa situação normal viria, tá vendo? Olha só como eu sou incompetente, eu não mereço isso mesmo e tal. Aí vai começar a vir diferente. Esses pensamentos vão se expressar de uma forma diferente. Olha só, talvez você seja um incompetente. Olha só, tá vendo? Aconteceu isso porque você é um incompetente. Você deixou acontecer. Ele vai começar a falar com você como se fosse uma pessoa conversando. Então, o pensamento que você tinha em primeira pessoa, ele vai começar a deixar de existir, você vai começar a se desassociar daquilo. E aí você vai começar a ter uma visão mais ampla e eles vão tentar falar com você novamente, te prender, vamos dizer assim, novamente, para que volte a ser tudo uma coisa só, tudo uma associação só. E aí que está o lance, né? Eu vou ensinar essa prática, você vai colocar ela em prática, vai ter que persistir e utilizar isso todos os dias, até chegar a ser algo natural para você. Para quê? Para que você sempre tenha a capacidade de perceber esses pensamentos. Você vai ver que existem muitas vozes aí dentro que pensam, que fazem de tudo para se passar por você. Camuflam as suas intenções psicológicas nos seus pensamentos e te faz acreditar que é você. E aí você pensa que é tudo esse monte de aglomeração caótica que está aí dentro, enquanto na verdade não é. Então, esses pensamentos eles vão parar de se associar a você e vão começar a conversar com você. É um processo que às vezes você vai pensar que você está maluco, mas não está. Você está ficando mais lúcido. Está tendo mais clareza sobre as coisas. E nossa, hoje a minha garganta tá pegando. E bora lá. Então vamos lá. Primeiro efeito psicológico que eu queria deixar aqui para vocês, né? Síndrome do impostor. O que é essa síndrome do impostor? O que essas dores podem causar na gente, né? Uma das coisas é isso que a gente chama de síndrome do impostor. Síndrome do impostor puxa vida, é não se sentir merecedor de coisas boas que acontecem na sua vida. Aconteceu alguma coisa boa? Não, tem alguma coisa errada. Como assim? Não pode ser isso.
Não, coisas boas não acontecem na minha vida. Olha a loucura. E isso é extremamente real. Isso é extremamente real na vida das pessoas. A pessoa não se sente merecedora das coisas. Acontece, a pessoa vai receber um aumento, alguma coisa, ela fala, mas por quê? O que está acontecendo? Né? E isso que eu estou fazendo, esses questionamentos, não é que ela faz, lembra? É um processo inconsciente. Mas ela acha estranho receber algo de bom, seja de pessoa, seja da vida, e ela acha aquilo extremamente anormal, extremamente tipo, cara, por quê? Eu não sou merecedor disso. Vou dar um exemplo aqui para você entender como é grave isso aqui. Ó, certa vez eu estava conversando com um colega, e aí a gente falando sobre várias questões e tal, ele falou, cara, recebi uma proposta de emprego assim, nossa, muito surreal, muito louco. Eu falei, é mesmo? O que é? Eu falei assim, cara, é para eu fazer tradução para, se eu não me engano, não lembro se era Netflix, o que era, assim, mas é para fazer as legendas das séries lá, né? E ele ia ganhar, assim, para trabalhar, segundo o que tinha falado no contrato lá, né, no primeiro contato, era para trabalhar umas 3, 4 horas por dia. Eram 4 horas por dia e ia ganhar em torno de uns 5, 6 mil reais, né? E aí eu falei, cara, que da hora e tal, né? Fiquei super contente por ele, né? Falei, pô, legal. Dá pra você fazer isso aí, ainda se você quiser, você trampa com outra coisa, né? Ele falou assim, não, mas isso aí não tá certo, não. Falei assim, mas por quê? Eu falei, não, cara, essas coisas não acontecem comigo. Olha só o que ele falou. Não, cara, essas coisas não acontecem comigo, não. Trabalhar 3, 4 horas e ganhar 5 mil reais, não, essas coisas não acontecem comigo, não. É bom demais pra ser verdade. Com certeza isso aí é alguém tentando dar um golpe. Aí eu falei assim, mas você verificou para ver se é um golpe? Entrou em contato, viu alguma coisa de suspeito? Não, nem fiz nada disso, mas com certeza é golpe, cara. Essas coisas não acontecem comigo, não. Olha só, você entende? Síndrome do impostor. A pessoa não sente-se merecedora de que algo de bom aconteça para ela. Isso é terrível na vida da pessoa, porque faz com que ela perca diversas oportunidades na vida, seja profissional, seja financeira, seja de relacionamento. Certa vez encontrei, né, isso já faz muito tempo, né, isso analisando hoje com o conhecimento que eu tenho hoje, depois de, né, estudar anos. Antigamente nós tínhamos um conhecido, e esse conhecido ele era simplesmente apaixonado por uma menina. E ele era do tipo que, assim, onde a maioria das pessoas olharia assim e diria que ele não era uma pessoa muito bem apresentável, vamos dizer assim, né? E, né, bem, assim, muito magro, tinha uma voz muito esquisita e tal, apesar de conversar muito bem, né, tinha uma voz muito esquisita e tal, e ele acabou investindo na moça e acabou conseguindo namorar com a menina. E a menina, ela simplesmente ficou apaixonada de verdade no rapaz. Ficou apaixonada. E vira e mexe, quando a gente conversava com ele, ele falava assim, cara, tem alguma coisa errada. A gente fala, mas o que? Mano, ela tipo, me ama, ela me adora, ela faz tudo pra mim. Tem alguma coisa errada. Eu não sei, vai acontecer alguma coisa de errado. Olha a ideia. O cara ele lutou para conseguir, né? Era a menina dos sonhos dele. E quando ele conseguiu, ele falou, é bom demais para ser verdade, não faz sentido isso. Olha só, síndrome do impostor, não se sente merecedor do que a vida traz, do que as pessoas trazem. Então, começa a ver se você tem isso dentro de você, se você não se sente merecedor, porque isso é consequência de feridas emocionais, né? Vai trabalhar com essa questão de como você tem a percepção das coisas. E geralmente não, sempre quando é ligado aos traumas são percepções equivocadas. São percepções equivocadas.
São elementos psicológicos que vão te fazer tropeçar, que vão fazer com que sua vida fique mais difícil. Beleza? Então, esse foi o primeiro. O segundo aqui tem a ver aqui com as distorções cognitivas. O que são distorções cognitivas? São a percepção que a gente tem dos eventos, das coisas que acontecem ao nosso redor, uma percepção distorcida, né, sobre essa questão. Né? Por exemplo, voltando na questão do emprego. Você acaba perdendo emprego e você fala, poxa, tá vendo, eu sou incompetente. Mas calma, como assim você está tirando essa conclusão? Você está reagindo a isso? Como que você está tirando essa conclusão? Você não sabe o que aconteceu. Você sabe? Você parou, perguntou, refletiu? Né? O fato de você ser incompetente quer dizer o quê? Por que é incompetente? Se você foi mandado embora porque você errou, não quer dizer que você é incompetente, quer dizer que você tem que prestar mais atenção, quer dizer que você tem que treinar mais, quer dizer que você tem que praticar mais, mas não quer dizer que você é incompetente. Por exemplo, isso é uma contestação, isso é utilizar a lógica a seu favor. E a distorção, né, cognitiva, é realmente isso, ela distorce toda a sua percepção da realidade e faz você agir de acordo com algum elemento psicológico. Então vamos lá, por exemplo, temos aqui a personalização. O que seria a personalização? Toda vez que acontece algo, você atribui a culpa a si mesmo. E aí, então, você foi lá, né, dando o exemplo do emprego, você perdeu o emprego e falou, a culpa é minha. Cara, mas de repente pode não ter sido. De repente pode não ter nada a ver, pode ter sido um corte. Ah, a pessoa me rejeitou, a culpa é minha. Mas vamos analisar o que está acontecendo, né? Atribuir culpa a si mesmo nas mais diversas situações. Então, assim, não importa a situação, não importa o que aconteça, a culpa é minha. Basicamente é isso. Não importa o que aconteça, a culpa é minha. Aconteceu alguma coisa, um parente meu adoeceu, a culpa é minha. A culpa é minha, fui eu que acabei fazendo com que ele adoecesse por conta disso. Você entende? O que acontece? A mente, ela vai buscar, ela não vai raciocinar mais de forma lógica. Ela simplesmente vai buscar uma justificativa para aquela crença que está instalada dentro de você. Para que ela vai buscar, por exemplo, o meu irmão adoeceu. Puxa, meu irmão adoeceu. Lembra daquela vez que eu falei mal, que eu falei um monte de coisa que não devia para ele? Foi isso. Depois disso ele ficou triste. E aí agora ele tá aí com pneumonia grave e tal. Sabe? Começa a arranjar as justificativas possíveis e impossíveis para poder justificar essa distorção cognitiva. Olha que loucura. E às vezes é coisa maluca mesmo. Coisa maluca mesmo. Por exemplo, meu parente ficou, né, meu irmão ficou doente por conta de uma coisa que eu falei no mês passado para ele. E aí agora acabou... Isso parece uma coisa que não tem nada a ver, mas acontece isso. Eu já vi acontecer isso. Então, a mente ela vai sempre querer justificar essa crença que você tem. Então, a personalização é trazer a culpa de toda e qualquer coisa para si. Não importa o que seja. Vai arranjar alguma forma de se culpar. Então, você precisa ver se você tem essa coisa de trazer a culpa para si. Sempre a culpa de tudo que acontece é sua. Que a gente já comentou. Generalização. Né? Você generaliza as coisas. Não é porque você entrou num relacionamento e foi abandonado 1, 2, 3 vezes que todo relacionamento que você entrar você vai ser abandonado. Não é assim que funciona. Não é assim que as coisas são, mas a sua mente vai arranjar uma justificativa para poder generalizar as coisas. Não é porque você perdeu um emprego, perdeu outro, que você sempre vai acabar perdendo um emprego. Não, você tem que parar e analisar. Poxa, por que eu estou perdendo emprego? O que aconteceu? Né? Fazer um questionamento lógico sobre a situação.
E não generalizar as coisas. Ai, puxa vida, eu sou ansioso, então eu sou assim mesmo, e sempre acontecem essas coisas comigo, não importa o dia, não importa... Mas calma, não é assim. Se está acontecendo isso com você, tem que ver o porquê que está acontecendo e como resolver. Lógica e bom senso. Não é porque você empreendeu e não deu certo que toda vez que você empreender também não vai dar certo. Né? Como eu falei, já vi muita gente que faliu, né, 3, 4 vezes e na próxima conseguiu, e aí começou a, como diz, sentou no dinheiro. Né? Encontrou ali a forma. Entendeu que, olha só o que ele enxergou. Enxergou o quê? Que cada vez que ele faliu, foi um aprendizado. Ele falou, cara, faliu a minha empresa aqui. Beleza, agora eu já sei o que eu não posso cometer para falir a próxima. Aí foi lá, errou em outras coisas e faliu também. Então agora entendi o que não pode falir, nessa aqui eu vou acertar. Foi lá e faliu de novo. Mas agora eu entendi porque eu errei, por que eu falhei nessa questão. Foi lá, acertou e foi acertando. Ou seja, encarou o aspecto negativo que aconteceu na vida dela como um aprendizado de fato. E aí utilizou isso para não errar mais. Ou seja, olha a postura. Olha a postura. Isso é postura de uma pessoa que é vencedora. Agora, se ele para no... ele é uma pessoa vencedora, porque isso é uma postura de vencedor. Agora, se ele para na última, olha só a oportunidade que ele teria perdido. Então, isso está ligado à nossa essência. Isso está ligado a o que eu faço com as coisas que aparecem diante da minha vida, com as adversidades. Isso define quem eu sou. Isso fala muito mais de quem eu sou do que propriamente o resultado daquilo. A pessoa pode falhar, mas se ela, vai aprendendo, vai se levantando e vai progredindo e vai seguindo, você vai triunfar. Em algum momento você vai triunfar. Então, não generalize as coisas. Né? Generalizar as coisas é cair nessa distorção e cair nas justificativas da mente para poder justificar essas crenças. Vamos aqui para o próximo. Né? A catastroficação. O que é isso? A pessoa é aquela pessoa, basicamente, é a pessoa pessimista. Ela é aquela pessoa que sempre está buscando alguma coisa, que fala, opa, isso aqui está muito esquisito. Não está muito esquisito, essa pessoa me ama demais, tem alguma coisa por detrás. As coisas estão muito serenas, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, não é possível. Ela sempre está pensando o pior das coisas. Isso não é nem somente essa questão. Além dela pensar sempre no pior, ela fica cavocando, ela fica procurando, ela fica ali antenada numa pré-catástrofe. E ela fica antenada procurando alguma coisa. E nessa que ela vai procurando, que ela vai cavocando, ela vai começando a criar situações para que algo complicado aconteça. E no final ela vai lá e fala, tá vendo? Eu estava certo. Eu vou contar a história para você que é surreal. É surreal, mas vai exemplificar de uma forma assim grotesca o que eu estou falando aqui. E isso é real que aconteceu. Tinha uma mulher, ela tinha essa questão da catástrofe e ela tinha um relacionamento muito bacana, um cara muito firmeza, que fazia de tudo para ela, fazia de tudo. E ela fala, não, é possível, tem alguma coisa, esse cara vai fazer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E ela foi cavocando e foi procurando, até que chegou numa hora, ela falou para uma amiga, dá em cima do meu namorado, que eu quero ver se tá tudo certo mesmo. E a mulher ficou dando em cima, o cara nada, ficou dando em cima, o cara nada, ficou dando em cima, o cara nada. Num dia, eles tomaram umas a mais e a menina deu em cima dele e aí aconteceu.
Podia ter acontecido numa situação, numa outra situação, com uma outra pessoa e tal? Poderia. Mas você está entendendo que a pessoa procurou a própria catástrofe, ela cavou a própria situação? Pessoas que têm essa distorção cognitiva, elas vão maquinando, né, essa questão da catastroficação. Elas vão maquinando para encontrar alguma coisa que vai gerar o resultado desse pessimismo que ela tem. Então, eu te dei um exemplo assim grotesco, mas existem coisas um pouco mais sutis. Por exemplo, pessoa que vira e mexe, né, sempre vai falar, ai cara, uma hora vão me mandar embora e não sei o que, uma hora vai acontecer um corte, eles vão me colocar lá no meio e às vezes não está acontecendo nada, mas a pessoa fica com essa catastroficação na mente. E aí o que acontece? Ela começa, lembra, a mente vai buscar os códigos de referência. E como o negócio acontece a nível subconsciente, inconsciente e infraconsciente, né? Ou seja, não acontece de uma forma invisível para quem está passando por isso, ela vai lá e acaba cometendo algum ato, né? Por exemplo, uma falta de atenção, acaba cometendo por medo, não fazendo às vezes o que precisava fazer, e acaba cometendo algum ato que daí de repente a pessoa, né, um chefe olha e fala, porra, caramba, na hora que tiver um corte, vou mandar esse cara embora. Ele é muito assim, muito desse jeito e tal, não tem atenção e tal. Você entende? Vai culminar no resultado. Então, se desassociar dessas coisas. Se desassociar desses pensamentos, desses sentimentos. Daqui a pouco a gente já vou falar como fazer isso. Bom, essas são algumas das distorções cognitivas, né? E agora vamos à prática para que você comece a se desassociar, né, desses pensamentos. E não só desses pensamentos, mas de muitos pensamentos que vão começar a aparecer na sua tela mental, né, no seu dia a dia. Então, o que é a prática de observador observado? Você precisa começar a estar consciente. O que é estar consciente? Parar de projetar a sua mente para o futuro e parar de projetar a sua mente para o passado. Estar consciente é estar no aqui e agora. Como que você vai começar a fazer isso? Lembra dos processos de relaxamento. Se você leu o livro, né, se você estiver lendo o livro, você já vai ter ouvido falar disso que eu estou falando, do observador observado. Mas mesmo assim, de qualquer forma, eu vou explicar aqui. E aí, pelo menos o básico, aí você vai lá no livro e consulta lá para mais informações. Ou deixa aqui nos comentários aí se você tiver alguma dúvida. Mas basicamente, você vai começar a relaxar, né, fazer os processos de relaxamento todos os dias. E sempre vai ficar observando os seus pensamentos. Como alguém que senta e vai ficar observando algo. Ou o que eu quero dizer? Você vai ficar atento aos seus pensamentos. Ficar atento em que tipo de pensamento que aparece, o que ele fala, né, o que ele quer com aquela expressão mental, o que ele quer com aquilo. Você vai começar a observar os seus pensamentos. Você vai fazer isso nas práticas de relaxamento, né? Fazendo as respirações profundas, fazendo alguns mantras para se relaxar, né? Para relaxar cada vez mais. E aí entrar nesse processo de ficar observando um pouco suas mentes, alguns minutinhos por dia. Quando você estiver conseguindo, eu quero que você pegue essa referência do que você conseguiu fazer nessa prática e você passe a levar agora para o seu dia a dia. Por que isso? Para que você comece a ficar atento. Quando acontecer algo, por exemplo, que remete a esses problemas psicológicos, você consiga parar e falar, opa, e olhar e ver o que está acontecendo. Vai chegar a um ponto que isso se torna natural e é instantâneo. Você já não precisa mais pensar, é como respirar. Você simplesmente está olhando já seus pensamentos. E aí você vê eles falando, e aí eles vão começar a falar com você. E aí qual que é a grande sacada desse processo? É que aí você vai ser capaz de identificar o que eles querem com cada pensamento. O que está por trás ali da ferida emocional, né?
Pode estar muita coisa do que a gente falou aqui, mas de repente tem um detalhezinho, porque cada um tem a sua particularidade. E aí às vezes pode estar um detalhezinho que você consegue pegar através de entender o que aquele pensamento está querendo dizer para você. Olha que loucura. É loucura, mas é uma loucura que vai te trazer a chave para você sanar esses problemas da sua vida. Fazer com que você pare de ter esses sintomas de ansiedade e de depressão. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai ler lá no livro a questão do ego, né? Começar a entender quem você não é, esse capítulo. E prática de observador e observado. E isso é todos os dias, pelo menos uns minutinhos. Não precisa ser práticas longas, mas pelo menos alguns minutinhos para que você vá pegando essa manha, pegando essa referência e que você passe a não conseguir apenas quando você está em um estado de relaxamento, mas quando você está em um estado do seu dia a dia, ativo ali. Beleza? É isso aí, nos vemos na próxima aula. Cai pra dentro, hein?